Olá, queridos. Começamos mais um Em Paralelo com a Torá. Vedaber Adonai el Moshe Lemor Shlach Lecha. Shlach Lecha, envia para ti. Envia quem e por que para ti? Essa semana, nós nos conectamos com uma paraxá que começa falando sobre o erro e as consequências de um mau relatório do nosso povo quando vai investigar a terra que o Criador reservou e que disse a Moisés que seria a terra de todos os judeus. E Shlach Lecha, envia para ti, numa interpretação muito simples, quer dizer que Moisés enviou 12 emissários, um de cada tribo, para, antes de entrar em Canaã, conhecer o que os esperava. E esse envia para ti, que o Criador disse a Moisés, foi para aliviar sobre Moisés o peso da cobrança que o povo, assim como em grande parte da trajetória desde a saída do Egito, vinha impondo sobre Moshe, de estar caminhando para um lugar desconhecido. E aí, quando chega na proximidade desse lugar, essa pressão aumenta. Então, Moshe deve separar uma pessoa de cada tribo e enviar ao local para que eles possam comprovar: olha, chegou, esse é o lugar, vai lá e veja como é maravilhoso, e volta para dizer para o nosso povo o quão maravilhoso é esse lugar que o Criador reservou para nós. E aí a paraxá começa com a seguinte história: vão 12, e dos 12, 10 que voltam fazendo um relatório completamente negativo, dizendo que, dentre outras dificuldades que eles teriam, era uma terra habitada por gigantes, e colocando que toda aquela trajetória da saída do Egito em destino àquele lugar teria sido em vão. Caleb e Yoshua tentam demover dessa ideia, falando do quão bom, produtiva, ou quão aquele solo poderia trazer, mas o povo não dá ouvidos. E o Criador, então, assim como anterior a Noé, decide erradicar o povo, e Moshe, numa luta, numa hutzpah, numa ousadia incessante, implora para o Criador para que ele desista de erradicar o povo mais uma vez, dar um reset, começar de novo. E aí o pedido dele é atendido, mas com a condição de que o povo vagaria mais 40 anos pelo deserto, tempo suficiente para que aquela geração abençoada que pôde ver os milagres, as manifestações de Deus, quando o Criador abre o mar, traz o maná, liberta do Egito por si só, daieno, como a gente diz em Pêssego, já bastaria, já seria um grande milagre. Mas essa geração seria dizimada, e como as famosas nações de Amaleque e Canaã. Essa paraxá Shlach Lecha, ela termina
com a terceira parte do Shema, que fala sobre as tzitzit. As tzitzit que nós temos nos nossos talit, no talit katan, aquele que a gente usa por baixo, no talit gadol. Tzitzit são nós nos 4 vértices de cada vestimenta. A palavra tzitzit, que lembra, soma o número 600 pelas letras, e que aliada às 8 partições de 5 nós, vão nos trazer a 613, que é o número de mitzvot, o número de coisas que nós podemos fazer para nos conectar com as bênçãos do Criador. E uma paraxá que começa com um pecado pesado pelo mau relatório e termina falando sobre algo que a gente deveria fazer para sempre. Que conexão tem essa? E que conexão isso tem com o nosso dia de hoje, com o momento que nós estamos vivendo? Vamos interpretar isso juntos. A primeira coisa que a gente precisa entender é porque o Criador ordenou que o povo usasse as tzitziot nos 4 vértices da roupa. O Criador criou o tefilim e ensinou o povo e ordenou o povo a colocar o tefilim. Outro dia uma pessoa me perguntou por que tinham 7 linhas no braço. E você tem muitas explicações, dentre elas os próprios 7 dias da semana, mas a gente pode também contar com tirando as 3 sefirot superiores, que estão presentes nos 3 pontos do tefilim na cabeça, mas você pode contar para você fazer uma boa conexão, também usando o Anabekor, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzad, Hod, Yesod e Malchut. O tefilim, ele deve ser colocado todos os dias, e por isso, em algumas semanas, a gente escolhe gravar essa nossa conexão do Em Paralelo com a Torá, não só na segunda-feira, mas tem um motivo pelo qual a gente, às vezes, não consegue, por alguma dificuldade técnica, mas às vezes é também uma escolha para lembrar que não é só segunda-feira que se deve colocar tefilim, se pode colocar tefilim. Se você puder, o ideal é todos os dias. Mas, se você coloca na segunda e na quinta, ou só na segunda, ou só na quinta, ou algum dia, a sua conexão ela é enxergada pelo Criador da mesma forma. Claro que a gente diz que quanto mais a gente anseia, mais a gente tem que fazer nossa parte. Então, se você busca mais bênçãos, procura fazer cada vez mais conexões com as palavras e as orientações do Criador. Mas o tefilim, a gente sabe que no Hag, em Shabbat, não se coloca tefilim. E a preocupação é que o povo muitas vezes questionava a sua própria fé, a presença do Criador, esboçava a sua insatisfação. Então, precisava existir uma coisa que lembrasse esse laço com o Criador mais do que o tefilim. Então, Deus, o Criador, nos ensinou a ter as tzitziot. Porque essa sim pode ser colocada todos os dias, em todos os momentos. E a tzitzit do Talit Katan, ela fica com a gente o dia inteiro, só tira para banho. Algumas pessoas fazem até mikvah. Enfim, aí são
questões de correntes, de ensinamentos, mas é algo que o objetivo da Tzitzit é lembrar dos nossos laços, e por isso ela tem nós com o Criador, todos os dias. E por isso que hoje, quando a gente coloca tefilim, antes de colocar o tefilim, a gente faz os barchot e coloca o talit. Porque se você já não está de talit katan, com tzitzit, você vai estar pelo menos com a tzitzit do talit agadol. E daí bastaria. Então, basicamente, dentre muitas coisas que a tzitzit tem de significado, o significado dela é lembrar da nosso elo, do nosso nó, de nós estarmos amarrados como um só povo, junto com o Criador. Quando eu falo em um só povo, às vezes algumas pessoas me perguntam assim, você está falando do povo judeu? Não, eu estou falando de todo o povo. Porque todo o povo é filho do mesmo Criador. Todos nós somos parte de um todo. Por isso, o respeito absoluto a toda e qualquer pessoa, de qualquer raça, cor, religião, credo, origem, deve ser igual. Ah, mas nós estamos num momento de guerra, de horror. Estamos chegando próximo dos Yamim Noraim, falta 3 meses praticamente. E esse ano a gente vai ter um momento difícil de conexão, que no Shabbat Shuvah, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, vai ser 7 de outubro. Vai estar fazendo um ano daquela tragédia e do horror que ainda permanece. E Bli Neder, que Kadosh Baruch Hu nos permita que nesse Shabbat Shuvah a gente possa estar conectado com a energia de tristeza pelo que passou, mas gratidão porque acabou. Mas voltando para nossa conexão semanal de Shlach Lecha, assim como a Tzitzit é um elo, uma ligação amarrada entre nós e o Criador, e por que ela está nessa paraxá que começa com um mau relatório? Essa conexão ela existe, e os mais sábios explicam, o Rambam, os cabalistas e alguns estudiosos, que ela está muito entrelaçada, assim como os nós do Tzitzit. Porque se 2 puderam ver o lado bom, todos poderiam ter visto o lado bom. Os 10 que voltaram com o medo dos gigantes esqueceram do seu elo com o Criador e por isso trouxeram uma penalidade para a sua geração tão grande. O que nos ensina que naquele momento e nos dias de hoje, nós não podemos nos eximir da responsabilidade que temos sobre os nossos relatórios. E aí lembramos da seriedade, do peso do Lashon Hará, o que nós falamos equivocadamente sobre os outros. Ainda que seja verdade, não se deve fazer Lashon Hará, que é falar e ouvir mal de ninguém. Mas esse esquecimento momentâneo do laço com o Criador, da certeza de que assim como o Criador que tirou do Egito, que deu o maná, que deu a Torá, que deu os 10 mandamentos, que deu a nuvem de água, o poço, tudo, a liberdade, a vida, a dúvida
gera um relatório de consequências trágicas. E o grande ensinamento é que o medo, ele é adversário e inimigo da inteligência e da fé. Tem uma frase muito importante que a gente já ouviu muitas vezes, que diz que o medo é um bom conselheiro, desde que ele não nos paralise. Quando Moshe Shlach Lecha enviou para que ele tivesse um pouco de sossego, o objetivo era trazer 12 positivos, e não 10 negativos e 2 positivos. E pior ainda, 2 positivos que não conseguiram sobrepor os outros 10 negativos. O medo dos tais gigantes fez uma geração toda perecer. Nos momentos difíceis que nós estamos vivendo, o que Shlach Lecha, dentre tantos ensinamentos, deixa é que, primeiro, precisamos ter cuidado, e já falamos disso muitas vezes, precisamos ter cuidado com o que nós passamos adiante e com os relatórios que passamos adiante, e procurar ver o que o Criador está trazendo de bom para aquele momento que a gente é incumbido de levar algo para alguém. E ter cuidado para não levar algo negativo que possa comprometer toda uma geração. O nível da responsabilidade é muito sério. Segundo, que quem tem medo a ponto de se paralisar é porque deixa de ser inteligente e de ter fé. E nós somos um povo de superação, de inteligência, de fé. E não é porque o mundo tem pessoas que estão desprovidas de luz e agindo de forma ruim. E note que eu não disse que tem pessoas ruins. Tem pessoas que estão sem luz e agindo de forma ruim, que nós precisamos lembrar que tudo vem do Criador, tudo e todos, por mais difícil que seja. Essas pessoas, essas ações e o nosso medo não pode impedir-nos de ir a um Shabat, de usar um kippah na rua, de dizer-se judeu, de afirmar-se judeu, de ter postura de responder com severidade, força e até guerrear pelos princípios, de reconhecer quem somos. Não podemos esquecer nunca de quem somos e de onde viemos, e a quem pertencemos e a quem seguimos. Não podemos esquecer quem somos, de onde viemos e a quem seguimos. Shabbat Shalom. Tenham um excelente Shabbat, um final de semana, que possamos nos conectar com a energia do Criador e para que essas bênçãos sejam visíveis todas as vezes que tenhamos a missão de trazer algo, que os nossos caminhos possam ser trilhados em paralelo com o Criador, em paralelo com a Torá. Shabbat Shalom.